a partir do versículo 16. Mateus 4,16. Diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Diga, luz é sinônimo de revelação e conhecimento. De novo. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A partir de então, ou desde então, começou Jesus a pregar. Pregar é uma palavra de violência que coloca a pessoa em uma posição de decisão. Ela chega numa encruzilhada e ela tem que decidir se ela vai para a direita ou para a esquerda. Então a pregação ela faz isso. E o ensino, o que faz? O ensino ele edifica. Ele leva a pessoa a crescer, ele leva a pessoa a desenvolver sua fé, ele leva a pessoa a se fortalecer, ele leva a pessoa a produzir, a frutificar, a multiplicar. Então, pregação e ensino são dois caminhos diferentes. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. A palavra aqui significa mudança de mentalidade e direção. Diga, mudança de mentalidade e direção. Porque é chegado a vós o reino dos céus. Levante sua mão para o céu, qualquer mão, direita ou esquerda, diga assim: Pai, no nome de Jesus, abra os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais, que eu possa crescer, desenvolver minha fé, frutificar, multiplicar para a glória de Deus. Que eu possa ser bênção para o meu próximo, para o reino de Deus, no nome de Jesus. Nós temos muitas crenças erradas em relação à pessoa de Jesus. Principalmente nessas festas, né? De festas religiosas ou no Natal. E eu queria perguntar para você, se você sabe qual é o real propósito de Jesus ter vindo. Nesse meio cristão, nesse meio evangélico, você ouve muitas coisas. Por exemplo, você ouve falar, existe um pastor em Belo Horizonte, que eu gosto muito, o pastor Jorge Linhares. Ele tem uma mensagem que você pode pegar no site getsemane.com, ou você pode ir no YouTube. O pastor Jorge Linhares, ele fala sobre uma polêmica que existe sobre a questão da árvore de Natal. E ele diz que o cristão deve comemorar, sim, celebrar o Natal. Natal é nascimento de Jesus, nascimento de Salvador. E muitas vezes nós damos muita honra, muito louvor ao Papai Noel. Tem toda uma história, Papai Noel, Santa Claus, aquela coisa toda que você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, hoje é fácil pesquisar isso na internet. A internet é uma ferramenta que pode ser bênção de informação para nós. Então, o pastor Jorge, ele diz assim, que ele não vê problema nenhuma em um cristão ter uma árvore de Natal e celebrar e comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. É um pastor de uma igreja muito grande, que viaja o Brasil, o qual eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, um homem inteligentíssimo, escritor de muitos livros, enfim, só para você entender o que eu estou falando. Mas nós temos outros pastores e outros pregadores que eles são, de uma forma assim ferrenha, combatentes do Papai Noel e da árvore de Natal. Eles explicam que existe toda uma simbologia pagã por detrás, e eles vão lá atrás, onde a Bíblia fala sobre Nimrod e deixa eu lembrar o nome da mulher. Como? Semíramis. Obrigado, Bert. Semíramis. E aí, algumas pessoas falam assim: pastor,
que eu faço? Se eu colocar uma árvore de Natal lá em casa e uns presentes, o demônio vai morar lá em casa. Né? Outras pessoas falam assim, não, de jeito nenhum, não pode. Aí fica aquela briga de foice. Deixa eu falar uma coisa para você entender. Quantos de vocês tem dinheiro aí no bolso? Qualquer, R$2, 5, quem tem dinheiro aí? Quem está assim, na luta, assim, na peleja? Tá. Essa mulher que tem na sua nota aí, quem é ela? Quem é essa mulher da nota aí de R$2, de 5, de 10, de 100, de 50? Essa mulher, ela é chamada de Rainha dos Céus, ou Semíramis. Então, essa nota que você tem aí, ela tem duas coisas. Ela tem uma mulher que representa a Rainha dos Céus, a qual Deus condena no Antigo Testamento, mas ela tem umas letrinhas bem pequenininhas escritas assim, Deus seja louvado, não tem? Então, você entende a mistura? Sim ou não? Ok. Então, eu pergunto para você, você acredita em algo que é pagão? Algo que é do diabo? Sim ou não? Não, acredita ou não acredita? Não sei, agora agora o senhor me colocou na sinuca de bico. Tá. Você acredita em Jesus? Sim. Ótimo. Você acredita que Jesus tem poder? Amém. Você acredita que o diabo tem poder? Tem? Tem? Ué, mas quem tem mais poder? Não, o dinheiro. Você tem no seu bolso, se você tem um dinheiro aí, você carrega um ídolo, o qual Deus odeia. Pastor, como é que eu faço para me livrar dele? Pode dar para mim que eu vou tirar um mês de férias. Sem problema, eu fico com o seu ídolo de boa. Eu gosto de uma igreja que pensa. Amém? Você entende? O que eu quero dizer para você? Que nós, por falta de conhecimento, nós cometemos alguns erros. Nós, por falta de conhecimento, nós erramos e nós queremos colocar sobre as pessoas, às vezes, um conhecimento que nós não temos. Por exemplo, alguém aqui já usou o tênis da Nike? O que significa aquela vírgulazinha lá? Aquilo é 100% pagão. Alguém aqui já usou produtos da Avon? O que significa Avon? Avon significa praticando iniquidade. Então você está passando pecado em você. Estou passando iniquidade em mim. Sabe o que é iniquidade? Pecado contínuo. Aquilo que leva a pessoa para o inferno. Nossa, pastor. Então é melhor Jequiti. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que quando nós não temos uma maturidade e um conhecimento, nós potencializamos a força e o poder que o diabo, ele não tem. Nós potencializamos algo, nós damos às vezes mais glória, mais louvor, mais adoração às coisas do inferno do que às coisas de Deus. Então eu preciso entender o seguinte: o que é o Natal? Primeiro, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso eu não vou nem entrar em detalhe, que isso aí já está, é algo resolvido. Por quê? Porque dezembro, em Israel, é inverno.
E quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Então Jesus nasceu no verão. Você sabe aquela questão assim, muito simples de se entender? Júlio, pode aumentar esse negócio, deixa no máximo torrando. Você sabe, existem coisas que são questão de lógica, de inteligência. Posso ouvir um amém? É só questão de você pensar. É só você pensar. Fazer um estudozinho, tranquilo. Espera aí, os pastores estavam no campo? Sim. Pastor fica no campo cuidando de ovelha no inverno? Não. Questão de inteligência. Só isso, nada mais. Então, eu não entendi o propósito do nascimento de Jesus. E aí eu começo a brigar com os outros por causa do Papai Noel, começo a brigar com os outros por causa da árvore de Natal, eu começo a impor aquilo que eu tenho conhecimento, porque o outro não tem, e às vezes o meu conhecimento, ele não é profundo, ele não tem um teor de revelação naquilo. Paulo diz assim, que eu preciso ter cuidado, que se o meu irmão vai tropeçar porque eu como carne, então eu vou deixar de comer carne na presença do meu irmão. Porque o meu irmão, ele pode se escandalizar por causa daquilo. Isso representa amor a Deus e amor ao próximo. Vai prestando atenção para você entender onde eu vou chegar. Então, qual foi o propósito do nascimento de Jesus? Propósito. Então vamos lá. A Bíblia diz que a primeira mensagem de Jesus foi uma mensagem de arrependimento. Arrependimento, aqui no grego, já falei isso muitas vezes na igreja, a palavra aqui é metanoia. Metanoia, ela dá a entender uma mudança de mente e uma mudança de direção. Sabe quando você está dirigindo uma estrada? Aí você tem certeza que você está indo para Frederico Westphalen. Alguém conhece Frederico Westphalen? E aí você chega no lugar e fala assim, rapaz, eu peguei a estrada errada, que a placa está dizendo que é para lá. Então, a mudança primeiro acontece na mente, depois na atitude. Então Jesus começa dizendo assim, ó, arrependei-vos, ou seja, mude a sua maneira de pensar e agir. Diga, mudança de mente e de atitude. Fala mais alto para me ouvir. Então, o projeto, o propósito de Jesus ter nascido é uma mudança na vida do homem. Diga ai, ui, diga alguma coisa. Pode ser amém. Bom, então o que é que o evangelho tem que fazer, gente? Diga, mudar minha vida. Diga, mudar minha maneira de pensar, mudar minha maneira de agir. Ótimo, ok. Esse é o propósito do nascimento de Jesus. Diga, mudança. Fala alto. Mudança. Outra vez. Mudança. E como é que isso acontece? Então, eu quero mostrar algo para você na Bíblia, e eu quero que você acompanhe comigo aí. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Por que eu preciso mudar a minha maneira de pensar? Porque o que eu sei, o que eu aprendi, pode estar errado. Vamos supor que quando você era pequeno, a sua mãe tinha um livro de São Cipriano. Existem dois Ciprianos. Um que é considerado um santo na Igreja Católica Apostólica Romana, e um outro que é um feiticeiro, um bruxo. Eu, na área de libertação, de feitiçaria, estudei algumas coisas a respeito. E existe um livro de São Cipriano. Acharam Romanos 1,16 aí? Ok. E a sua mãe, ela tinha um livrinho desse, um exemplo, estou dando aqui um exemplo, amém? E ela falava assim, meu filho, a mãe vai ensinar uma oração para você de proteção de São Cipriano. Ela confundiu os ciprianos. Ela achava que aquele Cipriano era o santo da Igreja Católica, mas aquele era o feiticeiro. E aí ela pegava aquela oração
desde pequenininho e orava com você, para você ir para a escola, depois você cresceu, para você ir trabalhar, e você sempre fazia aquela oração que você achava que aquela oração era uma oração de proteção. Ou a sua mãe te ensinou qualquer um outro tipo de reza ou de oração para proteção, para verruga explodir, sei lá, parar com diarreia, sei lá, qualquer coisa assim. E aí você cresceu, e de vez em quando você faz aquela oração, aquela reza. E você fez isso durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos da sua vida. Não digo diariamente, mas de tempos em tempos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí um dia você chega no Evangelho. E você traz essa crença, que eu chamo de crença religiosa, porém não cristã. É uma crença religiosa que não está fundamentada nos princípios bíblicos, ainda que essa oração, ela use o nome de Deus. Escute isso. E aí você chega no Evangelho, e você começa a ouvir o Evangelho. O que é que Deus quer fazer com você? Aí eu vou falar de novo. Metanoia, ou seja, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Mudança de mentalidade, mudança de atitude. Aí Paulo diz assim, ó. Vamos ler junto? Eu leio e você repete aí. Porque não me envergonho do Evangelho, das boas notícias de Cristo. Por que, Paulo? Ele diz assim, pois é o poder, a habilidade, a capacidade de Deus para o quê? E o que é essa salvação? Essa salvação, ela proporciona a você uma capacidade de mudança. Deus te dá a oportunidade de uma mudança. Deus te mostra o caminho, porém a escolha é sua. Deus te mostra o caminho, porém a decisão sempre é sua. Então Jesus, ele começa, o propósito do nascimento dele é a mudança da alma, da mentalidade, a mudança de atitude na vida das pessoas. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos que algumas pessoas, elas se acostumam com o Evangelho e você não percebe mudança na vida dessas pessoas. Escute o que eu vou te dizer. Às vezes, como pastor, você está conversando com pessoas e elas falam assim, nossa, pastor Paulo, mês passado, nosso pastor trouxe um pregador aqui, aquele homem é muito de Deus. Pensa num homem de Deus, um homem que pregava, revelava, orava pelas pessoas, eram curados. Eu escuto isso a vida toda. Então, nós entendemos, a maioria dos crentes, dos cristãos, nós entendemos que uma pessoa, porque ela tem uma boa palavra, ou porque ela opera em dons de cura, em dons, ou na unção da libertação, etc., etc., nós fazemos a seguinte leitura: esse homem, ele é de Deus. E por que nós fazemos isso? Tem um fundamento bíblico? Tem. Nicodemos chega e fala assim, mestre, sabemos que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. Então, a leitura que as pessoas fazem é uma leitura baseada em um homem chamado Nicodemos, o qual tem uma conversa com Jesus, ali no Evangelho de João, no capítulo 3. Até aí vocês estão me entendendo? Porém,
Jesus, ele faz uma leitura diferente de Nicodemos. Então, escute o que eu estou te dizendo. Jesus disse assim, que vai chegar um momento que ele vai separar um povo, um para a direita e um para a esquerda. Alguns ele vai dizer assim, vinde benditos, e tal, a vocês pertence o reino, glória a Deus, aleluia, bendito é o meu nome. Tá bom. O outro Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai separar um povo. Esse povo, condenado à perdição, ao inferno, à danação eterna, eles vão argumentar com Jesus. Qual é o argumento deles? Mestre, nós profetizamos em teu nome. Mestre, nós curamos e expulsamos demônios em teu nome. Mestre, nós operamos milagres, maravilhas em teu nome. Aí Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Ué, como é que o cidadão profetiza, e Jesus não disse que a profecia era do diabo. Como é que o cidadão opera milagres, maravilhas, maravilha significa milagre grande, um cego enxergar, um surdo, a ressurreição de morto, qualquer coisa nesse sentido. Como é que o cidadão expulsa um demônio e Jesus vai mandar o cara para o inferno? Dá um nó na cabeça. Então nós temos duas leituras aqui. Nós temos uma leitura de Nicodemos, de uma situação, e nós temos uma leitura de Jesus da mesma situação. Nicodemos diz assim, o Senhor é de Deus, sabe por quê? Porque ninguém pode operar essas coisas se Deus não for com ele. A leitura de Nicodemos, ela está errada? Não. A leitura de Jesus está errada? Não. As duas leituras, elas estão corretas. Então, qual é o problema, pastor? Então vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho, das boas notícias de Cristo, ao propósito de Jesus ter nascido. O Evangelho, as boas notícias, ele tem um poder, esse poder é um poder de Deus, para salvação. De quem? De todo aquele que crê. Então vamos lá. Diga após mim, salvação de todo aquele que crê. Ok. Vai prestando atenção. Mas crer no quê? No que você crê? Eu creio em Deus. Não é suficiente. Por quê, pastor? Abra sua Bíblia comigo um pouquinho à frente, em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2:19. Só crer em Deus não é suficiente? Não. Por quê? Por causa desse texto. Acharam? Eu vou lendo, se você não tem a Bíblia, acompanha no telão aí. Tu crês que há um só Deus? Ah, sim, existe apenas um Deus. O que Tiago diz? Fazes bem, não, isso é muito bom. Não é ruim, não. Mas não é suficiente. Por quê, Tiago? Sabe por quê? Tiago falando comigo, com você, está dizendo assim, os demônios também
creem e estremecem. Então imagina assim, gente. Só para dar um exemplo aqui rapidinho. Olha para mim aqui, por favor. Então nós temos um ser humano e nós temos os demônios. Então vamos supor que aqui nós colocamos, sei lá, Asmodeus, que é o demônio que age na área do homossexualismo e do sexo. Asmodeus, que nós temos Asmodeus, e aqui nós temos o João da Silva. Ok. Vamos entrevistar aqui agora o João da Silva. João da Silva, você crê em Deus? Claro que eu creio em Deus. Asmodeus, demônio do inferno, você crê em Deus? Claro que eu creio em Deus. Então, o ser humano crê em Deus, e a Bíblia diz, não é o pastor, a Bíblia diz que os demônios também creem. Qual que é a diferença entre os dois? Dentro desse raciocínio. Aí você fala assim, João da Silva, por que você crê em Deus? Porque eu recebi Jesus, entreguei minha vida a Cristo, eu era bêbado, eu era drogado, eu era ladrão, eu era traficante, eu era o cão chupando manga, o Evangelho mudou minha vida. Ah, então tá bom. Então, ele crê em Deus e o Evangelho fez o quê? Mudou a vida. E você, Asmodeus, o que o Evangelho fez em sua vida? Fez nada, por quê? Porque eu não quero que faça nada, eu quero continuar sendo demônio. Então, qual que é a diferença aqui? Esse aqui ouviu o Evangelho e ele quis mudança. O diabo nunca vai querer mudança, porque ele odeia a Deus. Você tem que entender isso. Então, se uma pessoa recebe o Evangelho, olha para mim, recebe o Evangelho, e não há mudança na vida dela, ela continua igual quem? Crê, estremece, mas não obedece. Ouvir o Evangelho e não obedecer é a mesma coisa que os demônios fazem. Ouvir o Evangelho e não praticar, eu vou trazer a mesma condenação que os demônios vão receber. Por isso que a Bíblia fala sobre o lago que arde com fogo e enxofre, o qual o diabo, os anjos e aqueles que vão estar à esquerda de Jesus serão lançados todos juntos. Imagina, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre, para onde vão o diabo, os demônios e os anjos caídos. Mesma situação. Então, qual é o propósito? Voltando comigo lá, em Romanos, você já leu aí o texto, 1,16. Qual é o propósito do Evangelho? Romanos 1,16. Então está escrito assim, Paulo disse assim, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho. Diga comigo, não tenho vergonha de expressar a minha fé. De novo. Outra vez. Não, mas fala bem alto para mim. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque a expressão da fé numa sociedade mundana, com princípios do inferno, traz para nós motivo de piada. Imagina você, nós vamos terminar o culto daqui a pouco, você fala assim, pastor, eu vou lá na casa do tio, da sogra, do parente, dos amigos, aí alguém chega para você lá com uma champanhe, uma cerveja, um uísque, qualquer coisa nesse sentido, fala assim, eu preparei para você. Aí você fala assim, não, obrigado, eu não bebo. Por que você não pode? Não, não é que eu não posso, eu não preciso. Jesus, Ele supre o meu coração, a minha alma, a tal ponto que eu não preciso me embebedar.
Aí um parente do lado, um primo, aquele que gosta de fazer piadinha, fala, não, moleque, ele é crente não pode beber. Aí todo mundo ri da sua cara. Então, a expressão da sua fé traz o quê? Motivo de piada. E é isso que Paulo está dizendo. Só que quando houve uma mudança na sua alma está sarada, você não se ofende, você não se magoa. Por quê? Porque você sabe o que está por trás daquela pessoa. Assim como Pedro foi boca de Deus, pouco tempo depois foi boca do diabo, existem pessoas que elas nunca serão boca de Deus, elas sempre serão boca do diabo na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, Paulo diz assim, gente, eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho problema em expressar a minha fé. Por quê? Porque eu entendi que o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, foi para que o meu espírito tivesse comunhão com Deus, a minha alma fosse sarada. Eu não tenho problema de expressar o que está no meu coração. Eu não tenho vergonha de dizer que sou crente, cristão, filho de Deus, evangélico, seja o que for. Eu não tenho problema com isso. Eu estou em paz com Deus e eu estou bem resolvido nessa situação. Quantos estão me entendendo? Então, então eu entendi o propósito de Jesus. Eu entendi o propósito de ser cristão. Eu entendi o propósito do nascimento do Salvador. Agora tem gente que fica brigando com o outro, não, porque esse negócio de árvore de Natal, isso é do demônio. Não é do demônio nada, o pastor fulano de tal disse que não é do demônio, é do demônio, não é do... Aí fica brigando por causa dessa bobagem. Entende o que eu estou falando, irmão? Você está entendendo sim ou não? Esse não é o propósito de Jesus. Diga o propósito do nascimento de Jesus é mudança de vida. Se Jesus não mudou sua vida, então ele não cumpriu o propósito da sua vida. Ele não cumpriu. Não houve mudança de mentalidade nem de atitude. Mentalidade e atitude. Mentalidade e atitude. Mentalidade e atitude. Quando nós chegamos no Evangelho, escute isso, nós chegamos no Evangelho e começamos a ouvir a palavra de Deus, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Só mais um texto, que eu quero terminar 7h30, para você ir para casa comer o pernil que sobrou. O restou de l'almocé. Vamos lá. Romanos 12. Que é um texto que nós já lemos muito aqui. Diz assim, Romanos 12, 2. E não vos conformeis. Deixa eu mudar a palavra aqui. Não concorde, não se ajuste, não se adapte às doutrinas, filosofias deste mundo. Olha aqui que a Bíblia está dizendo. Ó. E não vos conformeis. Aquela outra tradução lá que você tinha colocado, o que diz? Leia para mim, até a vírgula lá, gente, me ajuda aí. Ótimo. É isso. O que o senhor acha do aborto, pastor? Assassinato. É um sacrifício dado a um Deus chamado Moloque. Não, mas existe uma lei que foi... O que a Bíblia está dizendo? Que eu não posso viver como as pessoas do mundo.
Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Então, Jesus não mudou sua alma. Jesus não mudou o seu coração. Jesus não mudou a sua maneira de pensar e de agir. Então você continua ainda ímpio, caminhando para o inferno. Não existe cristão sem haver mudança. Se você não tem uma mente mudada e renovada, um coração mudado e renovado. Você quer ver um exemplo? Eu já contei isso aqui várias vezes, posso até dizer dezenas de vezes. O cidadão, ele tinha um criadouro de peixe, acho que era um pesque-pague, mas ele era revendedor. E um senhor muito bem financeiramente, tal. E um dia ele teve um caso extraconjugal, traiu a esposa, enfim. Isso fazem uns 20 anos mais ou menos. Por que eu não esqueci? Aí o casal, no meu escritório, marido e mulher, eu sentado, e ele dizendo que queria o perdão da esposa, falou, olha, pastor, eu traí ela, mas eu reconheço que eu errei, e tal, mas eu gosto dela, foi uma aventura, foi um erro, tá, então tá bom. Aí a mulher do outro lado, ela não estava brava, ela estava endemoniada. Pra você entender, ela já veio manifestada de casa, já pegou o demônio em casa e trouxe junto. E ela disse assim, eu não perdoo ele, pastor, eu quero divórcio, quero o que é meu, eu não perdoo. Aí eu falei, mas a Bíblia diz que só tem que perdoar. Mas eu não perdoo, mas só vai para o inferno. Então eu vou para o inferno, mas não perdoo. Eu falei, meu Deus do céu. E um casal que conhecia o Evangelho. Um casal que conheciam a Bíblia. Quer dizer então que, você imagina, o ódio, a raiva, o pecado do marido, o adultério, ela colocou tudo isso acima da salvação dela. Esse coração, apesar de conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, esse coração é um coração igual ao coração de Jesus, perdoador? Não. O Evangelho conseguiu mudar esse coração? Não. Por quê? Eu tive um professor na faculdade, pensa num cara inteligente. É um cidadão aqui da cidade, e a família dele é muito rica. Se eu falasse o nome da empresa dele, muita gente conhece. E um dia nós estávamos conversando, eu, ele, e um outro colega, que era polícia na cidade, pertinho aqui de Cascavel. Aí ele disse assim, o seu parente tem uma fazenda lá. Ele falou, é verdade, é meu tio. Ele falou assim, professor, deixa eu perguntar um negócio para o senhor aqui particular. Estava só nós três. E aquele problema que deu na família lá? Ele falou assim, rapaz, meu tio não presta. Ele começou a falar mal do tio, para mim e para esse colega meu. Meu tio não presta, fez isso, tal. Aí meu colega, muito gente boa, ele pegou e falou assim, mas posso falar uma coisa para o senhor? Eu acho que o senhor tinha que perdoar ele. Eu falei assim, o cara está falando aqui o que eu deveria falar. O cara da polícia. Olha o que ele disse. Ele falou assim, eu não tenho, nunca mais eu esqueci isso, um advogado, professor, empresário na cidade. Ele falou assim, eu não tenho o dom de conceder perdão para ninguém. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas por que essa raiva? Ele falou assim, o que ele fez, Paulo,
ele tentou passar a perna no meu pai, com negócio de herança lá, não sei o que e tal. Se a gente não corre, não intervém, e se eu não dou um jeito, falo com o juiz, entro com processo e com não sei o que e tal. Ele falou, a gente ia perder tudo. Irmão, meu pai, meu tio. Como é que um parente... Eu falei, professor, faz, parente é parente. Aí o senhor não conseguiu resolver? Eu consegui. Então, perdoa. Esse dom eu não tenho. Ele eu não perdoo. É uma pessoa, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas muito católico, que sempre está na missa. Mas há uma mudança de mentalidade, de atitude? Então está fazendo o que lá? Então nós não entendemos o propósito da vinda de Jesus. A nossa mente não muda, nós continuamos com raiva de pessoas, nós não perdoamos, e aí nós achamos bonito os versículos da Bíblia, as músicas, principalmente final de ano, tem umas cantatas bonitas por aí, tem umas músicas bonitas, aquela coisa toda e tal, mas não muda a sua vida, não muda o seu coração, não muda a sua alma, não muda a sua maneira. Então, para você, Jesus nascendo, vivendo, morrendo, não tem valor nenhum. Tem que haver mudança. Não basta Jesus ter nascido na terra, ele tem que nascer no seu espírito, no seu interior, no seu coração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu falei com o pastor Paulo hoje, falei, pastor, não demora no culto não. Ele falou, tá bom, vou te ouvir. Eu queria fazer uma oração com você hoje. Em vez de você ficar brigando com os outros por causa disso, daquilo outro, você tem que perguntar para si mesmo: Jesus mudou minha alma? Jesus mudou meu coração? Eu tenho um coração perdoador? Ou eu sou aquela pessoa insuportável, chata, que ninguém gosta de ficar perto? Você sabe que Natal e Ano Novo tem muita gente que passa sozinho. E passa sozinho, não é porque não tem parente não, porque às vezes tem amigos, tem gente que vai para casa dos amigos, faz uma ceia e tal. Mas passam sozinho, é porque a família não aguenta estar perto daquele cidadão, de tão ranzinza ou azedo que ele é. Se você é uma pessoa assim, seja sincero com Deus, fala, Senhor, me dá um novo coração, me dá um coração segundo o seu coração. Tem uma oração que Davi faz no Salmo 51, que ele fala assim: Senhor, dá-me um coração puro e um espírito reto. O rei Davi, ele pediu a Deus um coração que fosse segundo o coração de Deus. Aí você para e pensa, um homem que adulterou, mandou matar o marido da mulher, um homem que fez tantas coisas, não foi um bom pai para os seus filhos, não criou os filhos em disciplina, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí você pergunta, por quê? Porque ele reconhecia, quando ele errava, ele reconhecia que tinha errado. Quando ele errava, ele se humilhava. Quando ele errava, ele pedia perdão. Sabe por quê? Porque Davi era como eu e você, ele era humano. E nós todos estamos sujeitos a errar, a pecar e a falhar. Mas às vezes nós não estamos dispostos a nos arrepender, mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração. Põe uma mão ou duas sobre o seu coração, sobre o seu peito.
Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu dou graças a Ti pelo nascimento do Salvador, pela sua vida de milagres, pela sua morte e ressurreição. O propósito dele em vir a esta terra foi mudar a minha maneira de pensar, foi me dar um novo coração, um coração segundo o coração de Deus, coração de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de compaixão. O propósito do Evangelho de Jesus é mudar a minha maneira de pensar, de agir e de reagir diante das lutas e adversidades. Pai, nesta noite eu peço a Ti, dá-me um novo coração, coração que Te agrada, um coração abençoado por Ti. Eu peço a Ti, Pai, no nome de Jesus, doce Espírito Santo, traz agora a natureza do Pai ao meu espírito e dá-me um coração manso e humilde, assim como o de Jesus. Então agora eu quero que você fale com Deus, fale com o Senhor, fique com a mão no coração, solte a mão, fique do jeito que você quiser, mas eu quero que você fale com o Senhor. Eu quero que você peça para Ele um coração segundo o coração de Deus, coração de amor, de misericórdia, de compaixão, coração que estende a mão, não um coração que humilha, que pisa, que odeia, não um coração que não perdoa. Talvez você esteja aqui hoje e você acha que o Natal é só festa, comida. Não é não, querido. Jesus não nasceu dia 25. Ele pode nascer hoje no seu coração se você deixar. Ele pode mudar a sua maneira de pensar, de agir, de reagir. Fala com Ele. Feche os seus olhos por um minuto. Talvez você não conversa com o seu pai, não conversa com sua mãe, não conversa com aquele irmão, com aquela irmã. A sua irmã mora em outra cidade, você tem uma raiva dela e você não conversa com ela. Você foi deixado, você foi abandonado, você foi humilhado, pisado. E você diz assim: poxa, pastor, eu tenho tanta mágoa, eu tenho tanta raiva. Você veio para o Evangelho e você ainda não entendeu o Evangelho. Você está preocupado com um monte de coisa. Você está preocupado com a idolatria, com a feitiçaria. Você está preocupado com coisas que deveriam estar lá longe de você. Deveriam ser coisas secundárias. Mas Deus está dizendo para você: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca a paz de Deus. Busca o amor de Deus. Busca a unção de Deus. Busca a pessoa de Deus. Não é só buscar a bênção, mas é buscar a Deus que abençoa. É buscar o Senhor que pode estender a mão e mudar a sua vida. Fala com Ele. Deixa Deus ouvir sua voz. Deixa Deus ouvir sua oração. Ele quer ouvir você. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um
coração igual ao teu, Senhor. meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, mudar um coração igual ao teu. Uma última vez diga, dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Sim, Senhor Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Levante tuas mãos para o céu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vida, de vitória, de conquistas, no nome precioso de Jesus. Que o seu coração seja um coração segundo o coração de Deus. Assim como Deus achou a Davi, que Ele possa achar você um coração de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Um coração que perdoa, que ajuda. Não um coração que aponta erros dos outros, não um coração que aponta defeitos ou falhas, mas um coração perdoador. Não um coração que vive criticando ou falando mal, mas um coração que estende as mãos para abençoar, para ajudar. Levantar aquele que está caído, abençoar aquele que muitas vezes está passando por muitas dificuldades. Que o seu coração seja um coração igual ao coração de Jesus. Como ministro de Deus, eu te abençoo no precioso de Jesus. Que o nascimento dele seja motivo de celebração para você. Que você não idolatre as coisas, mas você possa dar a honra, a glória e o louvor à pessoa de Cristo. A Ele, somente Ele. Honra, glória, louvor e adoração. No precioso nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Diga assim: eu creio e eu recebo o nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor nessa noite. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Amém. Gente, então nós vamos ter agora nossa vigília. Às 21h30 nós começamos, 0h07 eu termino. Amém? Deus abençoe você. Que o Natal seja celebrado todos os dias.